A base de um cilindro de revolução é equivalente à seção meridiana, sendo o raio da base unitário, determine a altura do cilindro. Então vale lembrar aqui, inicialmente, que quando a gente fala um cilindro de revolução, para efeitos práticos, é um cilindro reto, porque é um cilindro que é obtido na rotação de um retângulo em torno de um de seus lados. Então, cilindro de revolução aqui, leia-se um cilindro reto. E um cilindro reto é dado com a sua base equivalente à seção meridiana. Bom, a base de um cilindro é um círculo. Vou fazer aqui o desenho representativo da situação. Então, a base, que vai ser um dos dois círculos, segundo o texto, é equivalente à seção meridiana. Quando duas figuras, porque a base é uma figura plana, que é um círculo, a seção meridiana do cilindro, vale lembrar, se eu chamar aqui esse ponto aqui de A, o ponto diametralmente oposto aqui de B, a gente vai ter aqui o diâmetro AB, e aí aqui embaixo, C aqui um vértice e D aqui um outro vértice, são os 4 vértices do retângulo que representa a seção meridiana. Que observe, vale lembrar, é a seção plana que contém o eixo do cilindro. Então, nós temos aqui a seção meridiana como sendo um retângulo e a base do cilindro como sendo um dos círculos. Quando duas figuras planas são ditas equivalentes, como o enunciado cita, está se querendo relacionar as áreas dessas figuras dizendo que elas são iguais. Duas figuras equivalentes, do ponto de vista plano, são figuras que têm a mesma área. Então, nós estamos dizendo aqui que o círculo tem a mesma área que esse retângulo. O raio da base está sendo dito unitário, ou seja, nós estamos falando de um círculo na base de raio 1. E aí o problema nos pede a altura do cilindro, vamos chamar essa altura de H. Então o que nós vamos fazer é igualar as duas expressões que representam as áreas da seção meridiana e do círculo da base. Da seção meridiana, nós estamos falando de um retângulo de base 2, que é um dos lados do retângulo, que é o diâmetro, 2 raios, o raio vale 1, então base 2 e altura H. Então na seção meridiana a área vale 2H, que é igual à área da base desse cilindro, ou seja, é um círculo de raio 1, que nos dá como sendo π vezes o raio ao quadrado, π vezes 1 ao quadrado. Então significa dizer que 2H é igual a π, né? π vezes 1 ao quadrado, π. Então a medida de H, que é a altura desse retângulo, é igual a π sobre 2, que é então a resposta.